Fala, gente. Essa é uma aula sobre a resolução CMN 4860 de 2020, que fala sobre a constituição dos órgãos de ouvidoria nas instituições financeiras, tá? Essa constituição de um órgão de ouvidoria, primeira coisa, para que serve a ouvidoria? Tá? A ouvidoria não serve apenas para reclamação. Muitas vezes a gente entende que simplesmente a ouvidoria serve para reclamar de alguma coisa, mas a ouvidoria também serve para sugestões, tá? E serve também para elogiar alguma coisa que você encontrou como boa naquela determinada instituição, tá? Normalmente o pessoal utiliza como reclamação, mas para a hora da prova eu tenho que entender não só como um canal de reclamação, mas um canal de comunicação também com a devida instituição financeira, ok? Agora, com relação a quem deve ou não ter ouvidoria, de acordo com o artigo 2 dessa lei, tá? Quem tem que ter ouvidoria são instituições financeiras que tenham clientes, pessoas físicas ou pessoas jurídicas que sejam micro, tá? Esses empreendedores individuais, microempreendedores e empreendedores de pequeno porte, essas empresas de pequeno porte, tá? Então, esses bancos que têm pessoas físicas como clientes ou pessoas jurídicas que sejam menores, esses são obrigados a ter um componente de organização de ouvidoria. Agora, uma exceção da lei é quem não precisa de ouvidoria. Quais as instituições que não vão precisar ter uma ouvidoria organizada? Primeiro, a Bolsa. A Bolsa de Valores, ela não precisa ter um órgão de ouvidoria, tá? E a segunda exceção é um banco comercial que seja controlado pela Bolsa. Se ele é controlado pela Bolsa, ele tem a ver com a Bolsa. Então ele não precisa organizar uma ouvidoria, tá? Então isso eu tenho que lembrar também, tá? Esse é no artigo 2º. Artigo 2º. Ok. Agora, no artigo 3º fala sobre as finalidades, tá? Com relação à ouvidoria. Eu vou colocar aqui, artigo 3º. Esse artigo 3º diz para que serve uma ouvidoria. E olha só o que a legislação diz. Ela diz que a ouvidoria tem que ser uma forma de comunicação de última instância. O que quer dizer última instância? Quer dizer que, a pessoa quer reclamar alguma coisa de um banco ou alguma coisa assim, a primeira coisa que ela faz é vai na ouvidoria. Eu quero abrir uma conta, vou ligar para a ouvidoria. Eu quero fechar uma conta, vou ligar para a ouvidoria. Eu quero conversar com o meu gerente, vou ligar para a ouvidoria primeiro. Não, né? A ouvidoria serve como última instância, depois que você não conseguiu falar com a instituição, depois que não conseguiu acesso àquilo que você precisava, o seu problema não foi resolvido, aí última instância. Isso é uma finalidade da ouvidoria. E também a ouvidoria é um canal de comunicação, é um canal de comunicação do cliente para com a sua instituição financeira. Então essas duas são finalidades, tá, da ouvidoria. Ser última instância e ser comunicação. Quer dizer o quê? Que se ela é última instância, obrigatoriamente eu tenho que ir na instituição financeira antes de fazer uma ouvidoria? Não, não exatamente, porque eu posso não conseguir ter acesso à minha instituição financeira. Aí eu vou direto para a ouvidoria porque eu não tive acesso à instituição financeira, tá? Bom, lá no artigo 4º fala com algumas coisas com relação da organização da ouvidoria ser compatível com a natureza e a complexidade de produtos, serviços. Ou seja, essa ouvidoria ela tem que ser organizada de uma maneira que ela seja de acordo com a natureza da instituição, de acordo com a quantidade de produtos, serviços, clientes. Ou seja, o que isso quer dizer? Que eu não posso ter uma ouvidoria, por exemplo, com 3 pessoas atendendo o telefone, 3 pessoas que vão cuidar da ouvidoria. E aí eu tenho 50 milhões de clientes. Como é que se atende 50 milhões de clientes tendo só 3 pessoas para atender todo esse povo? Então, a ouvidoria ela tem que ser de acordo, o tamanho da ouvidoria, de acordo com a natureza, de acordo com a organização, a complexidade de produtos, serviços, de acordo com a organização do banco em si, ou da instituição financeira em si, tá? Outra coisa, a ouvidoria não pode ser ligada diretamente à instituição financeira. Ela não é um órgão, não é um funcionário da instituição financeira que vai ser o ouvidor, que vai ser o cara que vai ser o responsável por atender o telefone lá da ouvidoria, né? Então, nesse caso, a gente tem que lembrar que não vai estar ligado diretamente,
para evitar conflito de interesse, né? Porque o funcionário não vai querer que tenha uma ouvidoria sobre si mesmo, sobre a própria instituição. Então, esse componente de ouvidoria ele não está ligado diretamente à instituição financeira. Tá? No artigo 5º e no inciso 1º, diz que dentro de um conglomerado só precisa ter uma das instituições precisam ter. Aquela grande ideia, né? Conglomerado de instituições, só uma dessas empresas, ou seja, dessa instituição, precisam ter. Com relação a isso, nas cooperativas de crédito, o que diz essa lei aqui? As cooperativas de crédito têm uma ouvidoria dentro das suas centrais, tá? Ou confederações, ou aqueles bancos cooperativos. Vai ter dentro deles, vai ter uma só ouvidoria. Ou seja, não vai precisar uma ouvidoria em cada uma das cooperativas, né? As singulares, aí diz a legislação que se as cooperativas singulares elas não tiverem centrais, elas podem compartilhar a ouvidoria com uma associação de classe da categoria. Lembrando que são cooperativas de crédito singulares. São aquelas cooperativas que são associações civis, que possuem a partir de 20 cooperados, que são associados, que se associam na cooperativa, aquela cooperativa que a gente conhece, cooperativas de crédito em geral, tá? Essas aí, elas podem se organizar, então se elas não são organizadas por centrais, federações e confederações, elas podem ter um órgão de classe, que esse órgão de classe pode ter ouvidoria para elas, para representá-las, ok? Artigo 6º, tá? Fala com relação às atribuições da ouvidoria. Para que serve uma ouvidoria, tá? E olha só que legal para que serve uma ouvidoria. Para atender, registrar, instruir, analisar e dar tratamento formal e adequado às demandas. Falando sobre andamento e respostas. É isso que a ouvidoria vai fazer. Ela vai atender, registrar, ela vai dar andamento naquilo que é o anseio daquela pessoa que entrou em contato na ouvidoria, tá? A ouvidoria, ela tem uma obrigatoriedade de encaminhar a resposta conclusiva para essa demanda dentro de um prazo previsto. Não pode ser um prazo largado, depois eu mostro qual é o prazo, tá? Inclusive caiu no concurso Banrisul, na última prova, esse prazo aqui. Então, tem que ter uma resposta conclusiva, não uma resposta, quem sabe o banco fará isso que você quer ou não quer. Não, ou isso que você precisa, tá? Então não é assim, ou seja, o banco ou ele vai fazer porque ele tem condição de fazer, ou a resposta vai dizer o banco realmente não tem condição de fazer isso que você está pedindo, ok? Outra coisa, manter informado o Conselho de Administração, a auditoria da instituição sobre os problemas, deficiências e medidas adotadas. Ok, eu tive um monte de, já que essa instituição, essa ouvidoria não é ligada diretamente à minha instituição, eu tenho que dar uma satisfação para a administração dessa empresa, no qual está constituída a ouvidoria. E aí tem que ser mantido informado, ou o Conselho de Administração, a diretoria, sobre o próprio andamento das ouvidorias, ok? Bom, no artigo 6º e parágrafo 1º, fala algumas coisas que são importantíssimas, tá? Quando se liga para a ouvidoria, ou quando você faz uma ouvidoria, que eu posso fazer por ligação, eu posso fazer por online, né? Posso fazer por internet. Então, nesse caso, obrigatoriamente, nesse caso por voz, por exemplo, por telefone, tem que ter protocolo, tá? Essa é uma regra que pode acabar aparecendo lá na hora da prova. Se fizer ouvidoria por telefone, vai ter que ter um protocolo. E esse protocolo também é um protocolo que tem que ser outra coisa. O telefone tem que ser gravado por voz. Tem que ter gravação. Não adianta só ser uma ouvidoria sem a gravação. Tem que ter a gravação da voz, tá? E vai ter um protocolo, seja naquele feito pela internet, seja por aquele por telefone, vai ter um protocolo de atendimento para que eu possa ir lá no site, para que eu possa me reportar ao telefone da ouvidoria de novo e ver qual é o andamento que está sendo dado ao meu processo de ouvidoria, ok? Tá? Então esse é basicamente o protocolo para que ele serve, né? Ele serve para ser o comprovante do recebimento da comunicação, que realmente eu me comuniquei com essa empresa, com essa ouvidoria, e eu tenho alguns dias que eu tenho que esperar até receber a minha resposta, ok? E aí, se essa ouvidoria for por escrito, tá? Que pode acontecer também a ouvidoria por escrito, fisicamente, esse papel físico ele tem que ser arquivado, tem que ser guardado, ok?
Ainda a ouvidoria pode abranger o quê? Olha só o que diz no artigo 6º, parágrafo 1º e inciso 3º. A ouvidoria pode abranger excepcionalmente demandas não recepcionadas inicialmente pelos canais de atendimento primário. Isso aqui está dizendo, olha, excepcionalmente, se eu não conseguir atendimento no banco, eu posso abrir uma ouvidoria porque eu não consegui atendimento nos canais primários, naqueles canais principais. Mas, via de regra, eu tenho que lembrar que a ouvidoria é última instância. Última instância. Mas, excepcionalmente, se abre algumas exceções se eu não consigo atendimento. Tá? As demandas encaminhadas pelo Banco Central por órgãos públicos ou por outras entidades públicas ou privadas. Ok, então a ouvidoria também pode vir do próprio Banco Central. Isso é o que mais vem, né? Para os bancos, a pessoa já nem faz ouvidoria pro banco, já faz direto pro Banco Central. Então o Banco Central repassa para nós e a gente tem que responder, nós como instituição financeira, a gente tem que responder ao Banco Central para que o Banco Central dê uma resposta para o cliente do sistema financeiro. Ok? Com relação ao prazo, tá? Prazo de resposta, artigo 6º, parágrafo 2º, já caiu na prova do Banrisul. Qual é o prazo de resposta que tem lá? Ele vai dizer, bom, eu fiz uma ouvidoria, qual o prazo de resposta que eu tenho do banco? 10 dias úteis. Esse é o prazo de resposta que caiu na prova do Banrisul. E também pode ser prorrogado por mais 10 dias com uma justificativa. Claro, existe uma justificativa plausível para não terem resolvido o meu problema em 10 dias úteis. Então, na prova, o que eu tenho que marcar? 10 dias úteis. Se tiver lá uma aqui, mas pode ser prorrogado por mais 10, vai dizer 20 dias úteis? Pode ser, tá? Pode ser prorrogado por mais 10. Então tem que ficar meio ligado naquilo que a prova vai pedir lá na hora, ok? Tá? E aí assim, ó, existe uma regrinha que diz nesse mesmo parágrafo ali, que diz assim, no máximo 10% do total de demandas do mês podem ser prorrogadas. Ou seja, desses 10 dias mais 10, não é todas as demandas. No máximo, 10% das demandas poderão ser prorrogados por mais 10 dias, tá? Essa é a regra que diz aqui nesse inciso aqui. Melhor, nesse parágrafo. Tranquilo? No artigo 7º diz que as instituições financeiras devem dar ampla divulgação sobre a existência da ouvidoria, finalidade, atribuições, formas de acesso e canais de comunicação. Isso eu vejo na prática, né? Pode pegar qualquer contrato, vai estar lá o número da ouvidoria. Pode ir no caixa eletrônico, vai estar lá o número da ouvidoria. Pode ir lá em qualquer banco, vai estar lá um cartazinho dizendo o número da ouvidoria. Se tu vai assinar um encerramento de conta, está escrito lá o número da ouvidoria. Uma abertura de conta, está lá o número da ouvidoria. Tá? Então tem que dar ampla divulgação e o banco faz isso. Outra coisa, ouvidoria é de graça. Ninguém precisa pagar para abrir uma ouvidoria, ninguém precisa pagar para fazer uma ouvidoria contra a instituição. Acesso é gratuito. Quais são as formas então de acesso gratuito? Ou eu vou fazer ela no formato online, né? Eu vou entrar no site lá, ou eu posso fazer por telefone por meio de 0800, porque se ele é gratuito eu não preciso pagar pela ligação. Então ele é 0800, ok? Também diz na legislação, tem que estar em local visível, ok, está em local visível, seja em contratos, seja em termos de encerramento, abertura de contas, lá no banco, e tem que ser divulgada em extratos, comprovantes, contratos, propaganda, publicidade, tudo isso tem que ter o número da ouvidoria lá para demonstrar que o banco está fazendo a sua parte, divulgando esse número da ouvidoria, ok? Outra regra, esse material da ouvidoria, tá? Ele tem um prazo também, tá? Esse prazo é de quanto? 5 anos. Esse é o tempo que deve ser guardado esses dados da ouvidoria. Tem que ser arquivados por pelo menos 5 anos. Prazo de guarda dos documentos da ouvidoria, 5 anos tem que ser guardados esses documentos. No artigo 8º vai ter uma coisa lá que eu acho até que não vai cair na prova de vocês, tá? Mas ele fala sobre o contrato da instituição financeira, sobre o seu estatuto, dizendo o que tem que constar lá com relação à ouvidoria. Tem lá, ó, as finalidades da ouvidoria, atribuições, atividades da ouvidoria, os critérios para escolher um ouvidor, um responsável por essa ouvidoria, o tempo do mandato,
Então tem uma série de regras com relação à instituição para com a questão da organização da ouvidoria. Ok? Vai estar lá o compromisso formal das instituições financeiras, lá no artigo 8º. Diz assim, ter uma ouvidoria pautada em transparência, independência, imparcialidade e isenção. Ok, a ouvidoria tem que ser pautada por transparência, independência, imparcialidade e isenção. Ela tem que ser independente da instituição financeira, tem que ser imparcial, ela não pode pender para o lado do cliente ou pender para o lado da instituição. Não pode ter parcialidade, ela tem que ser imparcial, ok? Ela tem que ter isenção, ela tem que ter uma independência. Então ela é totalmente fora da instituição financeira. Tem que ter uma separação, né? Uma separação entre ela e entre o funcionamento da ouvidoria e o funcionamento da própria instituição para não ter a questão de conflito de interesses aí na história. Assegurar o acesso à ouvidoria de informações necessárias para a elaboração de resposta adequada. Ok, então a instituição financeira vai dar o apoio no momento que tiver que dar uma resposta, ela tem que dar o apoio para a ouvidoria, porque a ouvidoria só recebe as perguntas, mas o apoio para se colocar, para se dar uma resposta para o cliente é feito pela instituição financeira. Tá? No artigo 12, fala que o diretor responsável da ouvidoria tem que elaborar um relatóriozinho, que a cada 6 meses ele elabora um relatório com análises qualitativas e quantitativas, ou seja, dando números quantitativo, né, e dando itens qualitativo, tá, para que a instituição financeira tenha uma base de quantas são as ouvidorias, como é que ocorreram, quais são as respostas que foram dadas, ou seja, a cada 6 meses, repito de novo, tem que ter um relatóriozinho quantitativo e qualitativo das ouvidorias. Tá? Artigo 16, da avaliação da qualidade. Ok, diz nesse artigo 16 que as instituições financeiras devem ter avaliação direta da qualidade do atendimento prestado pela ouvidoria aos seus clientes e usuários. E aí a questão é, o que é essa avaliação da qualidade? É avaliar se os clientes e usuários, se eles gostaram da resposta que receberam. Então, será que foi satisfatória essa resposta? Os usuários e clientes recebem uma pesquisa para que eles digam se foi satisfatória realmente essa resposta que foi dada. Tá? Agora, quais instituições financeiras, de acordo com a lei, que tem que ter essa avaliação? Quais são elas? Bancos comerciais, bancos múltiplos, bancos de investimento, as caixas econômicas e as sociedades de crédito, financiamento e investimento, que são as financeiras, ok? Essas instituições vocês já conhecem lá do conhecimento bancário, tá? Então são essas instituições que precisam obrigatoriamente ter um componente ali de ouvidoria que seja organizada para que as pessoas possam fazer as suas reclamações, sugestões e elogios, tá? No próprio artigo 16 também diz como é que é essa avaliação. Tá, os clientes têm que avaliar, mas como é que eles avaliam, tá? Diz lá, o cliente e o usuário recebe o pedido de avaliação em até um dia útil, ok? Ele recebeu, ele teve 10 dias esperando, né? 10 dias úteis, esperando. Chegou a resposta dele, até 10 dias, né? Chegou a resposta dele. No dia útil seguinte da resposta, vem uma avaliação para que ele diga se a resposta que ele recebeu está de acordo com aquilo que ele esperava. Se está de acordo com aquilo que ele queria de resolução da questão. Tá? E esse cliente tem 5 dias úteis agora para ele responder. Então vamos lá de novo. 10 dias para a instituição financeira responder, 1 dia útil para receber uma mensagenzinha de avaliação e o cliente tem 5 dias úteis depois de receber essa mensagem para responder aquela avaliação sobre aquela reclamação que ele tinha feito, tá? Como é que é essa avaliação, então? Ele vai receber lá de notas de 1 a 5. Nessas notas que vão de 1 até 5, tá? Que vai de 1 até 5, ele vai dizer, o nível 1 é o mais baixo, tá? É o pior de todos. E o nível 5 é o maior, dizendo que ele está extremamente satisfeito com aquela resposta que ele recebeu,
tá? Então, essa é a ideia aqui. Lembre-se dessa ideia, para que serve, a finalidade da ouvidoria, para que ela serve, tá? E com relação ao prazo, 10 dias úteis, sendo prorrogados, podendo ser prorrogados por mais 10 dias, tá? E que no máximo 10% das ouvidorias podem ser prorrogadas por esse período. Essa é a ideia da ouvidoria, tá? Valeu, gente. Até a próxima, então. A gente se encontra.